A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o evangelista Cleber, estou aqui com mais uma aula. A segunda aula desse terceiro trimestre da lição Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, da CPAD. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal para que possa facilitar a divulgação do nosso trabalho. Comente, curta aí, para que possa também nos abençoar. A lição desta semana é a segunda lição, que está intitulada Despertamento Espiritual, um milagre. O texto áureo ele se encontra em Romanos capítulo de número 13 e o versículo de número 11, que está escrito assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora do despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A verdade prática fala: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. São dois textos aqui bem peculiar. A gente observa aqui, justamente no textuário, quando ele diz: e digo isso conhecendo o tempo, conhecendo o tempo, analisando, percebendo, veja como era e como está agora, o tempo como era antigamente e o tempo que está agora. Ele está falando em referente à salvação, não de frequência, de culto, mas de salvação individual. A verdade prática, quando ele vai falar que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus, está revelando para nós aqui o segredo do despertamento, que é a submissão à vontade de Deus. Enquanto o homem não se submeter à vontade de Deus, jamais vai acontecer um despertamento na sua vida, E nós bem sabemos que submeter-se à vontade de Deus, na maioria das vezes, é contrário à nossa vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Então ela é melhor do que a nossa vontade. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 7, depois Neemias, do capítulo 1 também, depois do versículo 1 ao 3. Nós não vamos ler porque do tempo, mas os irmãos, para ter uma boa compreensão da nossa lição, leiam esses textos. Objetivo geral. O objetivo geral é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Todo despertamento ele tem um propósito, tem uma finalidade. Objetivos específicos. O primeiro é explicar aos alunos o objetivo dos despertamentos espirituais. O segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E o terceiro é ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Isso aqui está aqui, a leitura bíblica em classe, e está aqui também o texto áureo, Texto áureo e a verdade prática. Os nossos objetivos também estão aqui, que é o nosso alvo principal, É o nosso alvo que nós temos de ser alcançado a cada lição. A nossa introdução, ela diz o seguinte: a maioria dos judeus estava acomodados à vida na Babilônia e não estavam dispostos a voltarem à terra de Israel para executar o plano de restauração. Nessa lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e sua
finalidade, né? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a origem, né? Nós vamos ver aqui a origem do verdadeiro despertamento espiritual, né? Que está na submissão à vontade de Deus, né? Nós vemos aqui Deus despertando o seu povo, né? Deus despertando o seu povo, e essa necessidade hoje está nos últimos dias, né? O povo de Deus precisa despertar, né? Observar o tempo e despertar para buscar a sua face, né? Primeiro ponto, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. 1.1 No princípio, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Aqui a gente observa o seguinte, irmão. Deus trabalhando, ele usou aqui esses dois homens para efetuar os seus propósitos, né? Era o primeiro, ele agia, e o segundo ele orava, né? E o espírito, a gente observa que o espírito do homem é o meio de comunicação do homem com Deus. Então o espírito de Deus, ele impulsiona o espírito de Ciro, né? Da mesma forma, Daniel, ao ler os escritos de Jeremias, foi despertado para orar pelo povo, né? Despertado para orar pelo povo. E a gente percebe aqui que Daniel, quando ele orou, não foi as orações de Daniel que, como nós já vimos na lição passada, que despertou o coração de Ciro, mas era o próprio Deus que tinha despertado em Ciro os seus desígnios, né? Vamos ver aqui o segundo. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus quem fez um milagre, o despertamento de Ciro. Então a gente está observando aqui, irmão, que nenhum despertamento ele parte de uma oração, mas que a oração é o meio, né, pelo qual a gente consegue esse despertamento no Senhor. Porque a oração é o meio de comunicação que a gente tem com Deus, né, que o ser humano tem com Deus. Deus usa instrumentos para cooperar com Ele, mas o autor do despertamento é o próprio Deus, né? Quando a gente estamos observando aqui, vemos que Deus ele pode usar algum instrumento para fazer a sua vontade, né? Mas é Deus quem é o autor do despertamento. Nenhum homem foi despertado por seus próprios esforços, mas sim é Deus quem faz isso no coração do ser humano. Por isso, o despertamento é um mistério, né? A gente observa aqui, irmão, que quando Deus despertou o coração de Ciro, Ciro estava fazendo a vontade de Deus sem perceber, né? Fazendo o que achava estar fazendo a sua vontade, mas na verdade estava fazendo a vontade do próprio Deus, né? As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, né? Mas a gente observando desse texto aqui, a gente observa que o que Ciro fez, se for partindo de uma análise humana, jamais ele poderia ter feito isso, né? Jamais poderia ter feito isso, porque
era um povo que estava ali cativo. E ele libertou o povo, mandou que dessem ofertas e mandou construir mais o templo e disse: quem quiser voltar, que volte. Então era uma ação de Deus impulsionando o coração de Ciro. Mas a operação do Espírito Santo é diferente, né? Jesus, ele afirmando em João 3:8, falando com Nicodemos, ele disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? João 3:8. Jesus estava explicando para Nicodemos que a ação do Espírito ela independe da vontade do homem, né? O homem às vezes pode não querer, como muitas vezes nós vemos na Bíblia o próprio Jonas não querendo fazer a vontade de Deus, mas Deus o impeliu e o conduziu até que ele cumprisse o propósito que Deus tinha para com ele, né? A gente observa, irmão, que nesse propósito o mais importante é Deus, porque a gente vai analisando, quando Paulo falou lá em 1 Coríntios, a respeito entre ele e Apolo, que estava havendo uma desavença dentro da igreja de Corinto, que uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Paulo fez uma afirmativa assertiva. Paulo disse que o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. Plantar e regar é com o homem, né? Plantar e regar, isso aí é com o homem que planta e rega, mas fazer crescer, aí é com Deus, né? Independe da vontade do homem, né? Assim é o Espírito que conduz, né, a sua vontade soberana. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento, né? O resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, né? Vemos todas essas ações que estão ligadas à vontade de Deus, né? Tudo isso aqui, irmão, está ligado à vontade de Deus, é a vontade soberana de Deus, né? A vontade divina é a causa final de todas as coisas, né? A gente observa isso. Que a causa de a vontade divina é a causa final de todos, né? Ela é absoluta e imutável, né? Não condicionada por nada além de si mesmo. Todas as coisas são sua consumação. Tudo o que acontece é pela vontade de Deus, ou permissiva, ou então a vontade prioritária de Deus, né? Majoritária. A criação e a preservação de tudo, o governo, a eleição, a reprovação, tudo isso faz parte da vontade soberana de Deus, né? Mas na verdade nada podemos e nada entendemos do poder de Deus. A gente observa aqui, irmão, que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente procure entender, nós não sabemos nada a respeito desse poder tão maravilhoso que é o poder de Deus. Segundo ponto, finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem, né? No espírito do homem. Assim Deus pode fazer. Foi assim que Deus fez com Ciro.
A gente observa que dessa maneira Deus incutiu sua vontade no coração de Ciro. O que eu acho interessante é que a gente não vê Ciro orando ou Ciro pedindo. Aliás, Ciro era um pagão, né? Era um homem que não tinha temor de Deus. Mas a gente não vê Ciro pedindo alguma coisa. Simplesmente Deus agiu no seu espírito, né? Como se, como se fosse pela vontade de Ciro, ele libertou e fez o que essa vontade o impeliu a fazer. Mas, na verdade, ele estava cumprindo a vontade do Senhor, né? Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes. Alguns irmãos vão observar que na lição passada, essa data estava cerca de 200 anos antes. Quando se trata de cronologia, irmão, a gente não pode afirmar data exata, né? Mas o interessante aqui é o meio que Deus utilizou para fazer esse despertamento, né? Possivelmente pela palavra na boca de Daniel ou por causa dos seus decretos que estava lá a respeito de Ciro em Isaías, né? Na profecia de Isaías, Deus fala a Ciro que iria revelar-se a ele, né? A gente observa isso. Então foi dessa forma que Deus revelou-se a Ciro, mostrando que Deus era o Senhor. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já feito, aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado, né? A gente observa aqui o seguinte, isso indica que sempre foi Deus agindo para cumprir o seu propósito. Nós não podemos observar em Ciro algum requisito de bondade ou algum prestígio, não, em relação à libertação de Israel. Não, tudo foi consumado pela vontade de Deus. Era Deus agindo, né, agindo para cumprir o seu desígnio, a sua vontade. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é de Judá. A gente observa aqui uma coisa, irmão, que primeiramente que Ciro tinha Deus como um Deus que morava em Jerusalém, né? Ciro não conhecia Deus, o próprio Isaías mesmo, ele diz, ainda que não me conheças. Então Ciro não conhecia o Senhor, e mesmo assim o Senhor incutiu a sua vontade no coração de Ciro, e o seu projeto para Israel foi cumprido, né? Foi cumprido, porque Deus não falha, irmão. Deus não falha nas suas promessas, nem nos seus desígnios. A restauração espiritual de Israel. A gente observa uma coisa, que ele estava tratando de uma restauração secular, né? A restauração do povo. Agora ele vai partir para uma restauração espiritual. Deus quer usar o homem como seu instrumento, né? Como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. A gente observa aqui uma coisa, irmão, que não é comum, não é incomum a gente observar
pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas que ainda não têm um mínimo de preparação. É preciso que haja uma preparação, uma busca, né, constante pelo Senhor. Pessoas que muitas vezes ainda não se entregam a seguir a orientação do Senhor, né? Não é muito incomum a gente observar irmãos que se entregam mais do que outros em obediência a Deus. Irmão, mas se entrega menos. O outro se dedica mais, busca mais. E esse aí é que Deus vai usar com mais frequência, né? Porque aquele que se prepara e busca está sempre pronto a, é, a usar, a deixar que Deus lhe use, né? Eu costumo dizer que Deus usa quem quer. Então, é preciso que que vai ser usado por Deus, esteja preparado, né? E por vontade própria, viu, irmão? O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina, né? Isso aqui a gente observa que é preciso ser observado dentro de um conceito arminiano e assembleiano, né? Porque em algumas denominações isso vai divergir, porque tem algumas denominações que diz que o homem não consegue resistir à vontade de Deus, e por outro lado diz que o homem consegue sim resistir à vontade de Deus. Nós ficamos com essa orientação de que o homem pode sim resistir à vontade de Deus, de maneira que ele mesmo pode não querer ser salvo, ele mesmo pode não querer a salvação. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente o coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. A gente observa aqui, irmão, que como eu já falei no começo, um grande problema é obedecer a Deus nessa orientação, obedecer à risca. Eu vou citar aqui um exemplo que Jesus falou. Jesus disse, veja o que foi dito, amai os seus irmãos e aborrecei os seus inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Aí está uma grande dificuldade que o cristão, que o crente, que o ser humano vai sentir em obedecer a Deus, né? É totalmente ao inverso da natureza humana, mas é assim que deve ser, né? Obedecer à vontade de Deus. Não dá para obedecer à vontade de Deus com meias palavras. Ou você é, ou não é. Ou obedece, ou não obedece. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir a deuses das nações, não adorar os ídolos, né? É por causa dessa facilidade de assimilar os costumes das nações que Deus proibia a aproximação entre eles, né? Porque o povo ele tem uma facilidade muito grande, né, em cair para adorar os outros deuses e afastar-se do Senhor. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, né? Mas agora havia sido curada da idolatria para sempre, né? Quando Israel, antes desse cativeiro, a Bíblia fala que Israel estava sofrendo de uma doença espiritual chamada idolatria, né? O que eu acho aqui interessante é que é o meio, é a forma que Deus usa para curar o seu povo,
né? É o contrário de todos os métodos nossos, né? É por meio do sofrimento que Deus começa a curar e a restaurar a saúde espiritual do povo, né? E a gente observa aqui, irmão, que todo sofrimento permitido por Deus, ele tem algum propósito bom no final para cada um de nós. Um exemplo disso é a vida de José. A gente observa que José foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi jogado no poço, foi para a casa de Potifar. Quando chega lá que tem um alívio, né? A mulher de Potifar termina interessando-se por José. José é conduzido ao cativeiro. E lá no cativeiro Deus também o usa. E a Bíblia diz, o interessante é que a Bíblia diz que em todas essas coisas o Senhor era com ele, né? E a gente não vê aqui, irmão, em nenhum momento José questionando a respeito da fidelidade de Deus. Não, José estava sempre com o coração voltado para o temor do Senhor. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. Como já temos falado, nós vemos aí a história de José, né? Que José foi vendido, mas no final Deus o honrou, né? Deus o honrou. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. O propósito final de cada um do despertamento é, na verdade, a cura espiritual do povo, né? A cura espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem um objetivo principal: a salvação e a restauração do homem, né? A gente observa que tudo que o Senhor faz pelo seu povo, o propósito é a restauração do seu povo, né? A restauração. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado, né? Tudo que disserem contra mim, eu perdoo. Mas o que Jesus disse, o que falarem contra o Espírito Santo, não tem perdão. A gente observa aqui, irmãos, quando fala desse conflito entre a graça e o pecado, nós vemos a ação do Espírito, né? A ação do Espírito no meio desse conflito. Qual é a ação do Espírito? É consolar, alertar, interceder, conscientizar do pecado, da justiça e do juízo, né? Então a gente observa estas funções do Espírito aqui, nesse conflito da graça contra o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo, né? Se não, vejamos. O que eu acho interessante aqui é que muitos de nós pensam que há uma hierarquia na Trindade, mas não tem essa hierarquia. Quando a gente fala ao Pai, fala também ao Filho e ao Espírito Santo, né? Não são três deuses, a gente sabe que são três pessoas, né? Três pessoas. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo e Jeová são intolerantes ao pecado, mas misericordiosos com o pecador. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Paulo. A gente vamos ver aqui, irmão, ó. Preste atenção, nós estamos vendo aqui as ações do Espírito Santo em determinadas pessoas, né, em determinados momentos. O Espírito Santo convenceu Paulo que havia pecado contra Jesus em Atos 1, Atos 9,
4 e 5. Convenceu a mulher samaritana, convenceu Zaqueu a confessar a sua falta. O Espírito Santo torna manifestas as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Então, o Espírito Santo, a gente resume a sua ação em simplesmente conscientizar o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas a gente vemos que são muitas ações, né? Muito mais do que isso. Mas, letra B, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva, né? Esse é o propósito do Evangelho, apontar para quem pode salvar, né? Apontar para quem pode salvar. Se o Espírito Santo aponta que as nossas faltas, o pecado, se ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele não fecha uma porta ali e diz aqui é o ponto final, não, ele mostra uma saída. E a nossa saída é Jesus, que perdoa e pode salvar. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Esse era o tema principal, né, da pregação: a confirmação do pecado, a conscientização do pecado e a saída, que era Jesus Cristo, aquele que perdoa o pecado, né? E a gente observa nos últimos dias que esse tema tem sumido dos púlpitos, né? Os crentes hoje estão mais direcionados às coisas materiais. A gente observa que o céu não está sendo mais pregado, né? Se você falar que Jesus está voltando, é capaz de você ouvir um grilo cantando na igreja. Agora, se você falar que vai ter bênção, que vai receber vitória, aí sim. Aí a gente observa que a igreja tem uma manifestação diferente. Mas quando na realidade Deus não projetou terra para o crente viver eternamente. Aqui nós estamos aqui de passagem. E o nosso lugar é o céu, irmão. O crente ele deve almejar as mansões celestiais, né? Muitas das igrejas estão preparando crente para morar aqui nessa terra, né? Mas não é assim que deve ser. O crente deve ser preparado para morar no céu. Terceiro ponto: Deus cumpre as suas promessas. 3.1 A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro, rei da Pérsia. A gente observa aqui uma coisa, irmão, que eu acho muito interessante. Quando se trata de falar da fidelidade de Deus, essa é uma frase que é muito falada pelos irmãos. Deus é fiel, Deus é fiel. É verdade. Mas a quem Deus é fiel? Ou o que Deus é fiel? A gente observa que em Jeremias, ele fala que vela para cumprir com a sua palavra. Então Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a você, Deus é fiel àquilo que ele disse, né? Aquilo que ele disse. E a gente não pode discutir os meios de Deus apresentar essa fidelidade a nós. Isso é muito interessante, saber que Deus é fiel, mas Ele é fiel àquilo que Ele fala, porque o que Deus fala, Ele cumpre, né?
3.2 Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. A gente observa que cada um desse despertamento, Deus renovou as suas promessas. E são sempre em momentos conflitantes da nossa vida. Essas promessas são renovadas em momentos que a gente mais precisa. Por exemplo, Abraão. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa e quase 100 anos depois essa promessa ainda não havia se cumprido. Mas, parece, se não me engano, em Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus renovou essa promessa para ele. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, a riqueza de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Então, existe para nós algo que Deus conquistou na cruz para nós. E Deus vai distribuir com cada um que o servem. Por exemplo, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. A gente observa aqui, irmão, que ele está falando do batismo no Espírito Santo. É diferente do batismo com o Espírito Santo, assim nós cremos. Que o batismo no Espírito Santo, você é batizado quando você aceita a Jesus. Esse batismo acontece quando o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de cada um de nós. E o batismo com o Espírito Santo é o batismo que reveste, é o batismo que fortalece o crente para enfrentar as lutas e para pregoar a palavra de Deus. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, ele fazia questão de que todos os novos convertidos recebessem esta unção do alto. A gente observa, irmão, que era propósito dos apóstolos, era interesse do povo que recebesse esse batismo com o Espírito Santo, que recebesse esse revestimento. Agora, hoje, muito pouco se pede. A gente vê os pedidos de oração por porta de emprego, por saúde, por tudo. Mas não se fala mais em revestimento com o Espírito Santo. E quando se fala, quando alguém está pedindo, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitos pedem com um propósito que não agrada a Deus. O propósito do batismo com o Espírito Santo é que esse que recebe esse batismo, ele venha receber ousadia para pregar a palavra do Senhor. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Os dons são os ornamentos da igreja, da noiva. Todas essas bênçãos são para o crente, mas não garante salvação para ninguém. Não é uma evidência que aquela pessoa que está usando aquele dom dado por Deus, está trabalhando com aquele dom que Deus concedeu, ela seja uma pessoa salva. Não, porque batismo com o Espírito Santo, falar língua estranha, não garante, não é evidência de salvação para crente nenhum, irmão. O que vai evidenciar a sua salvação é a sua convenção. Se você se converteu de fato. Deus ainda deseja despertar o coração para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Marcos capítulo 16 e o versículo de número 17 e 18. Então a gente observa aqui que Deus ainda deseja que os corações sejam aquecidos, tenham fé para eles receberem a cura
do corpo pelo resultado da morte expiatória de Jesus. 3.3. A gente observa aqui, esse é um ponto muito interessante, irmão. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus criou um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. A gente observa aqui essa palavra dentro desse texto, irmão. A expectativa, né? A expectativa aqui, ela é o combustível da fé. O que fez Bartimeu gritar? Ou o que fez a mulher do fluxo de sangue sair e tocar as vestes de Jesus? Era a expectativa de algo que poderia acontecer extraordinário, né? Aí ele fala aqui que essa expectativa ela vai gerar fé naqueles que estão abatidos, né? Tem gente que pensa que o crente ele não se abate com nada, mas o crente sim, em muitos casos o crente é abatido por inúmeros motivos, né? Um crente que Deus conhecia de perto e que muitas vezes esteve abatido e ele mesmo falou no Salmo foi o salmista Davi, né? Davi falou certa vez: porque estás abatida, ó minha alma. Não era um abatimento comum, era um abatimento na alma, né? Então é comum que um crente ele possa passar por um período abatido, né? Salmo 121, Davi fala: leva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Isso é um abatimento, né? Abatido por uma situação, por uma perseguição, né? Essa é uma das formas que ele está abatido. Também a gente vê no Salmo 51, Davi é abatido por causa do pecado, né? Então é um dado comum você ver um crente abatido. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar apagar, né? Então a gente observa que as três peças que estavam dentro do lugar santo, né? Uma delas é o altar do incenso. Esse altar do incenso ele não podia apagar-se, né? Não podia apagar-se. Da mesma forma é a oração do crente, né? A gente observa que essa expectativa que o crente cria, ou que gera no crente quando ele está buscando ao Senhor, quando essa expectativa está atrelada à fé e à oração, a oração é que passa a ser o exercício da fé, né? E que proporciona uma expectativa. A gente observa, irmão, que essa oração ela é feita em três estágios, né? O princípio é o estágio que você ora, vamos dizer assim, na carne. Por que na carne, irmão? Porque qualquer coisinha ele interrompe, qualquer barulho ele interrompe. Quando você está nesse princípio de oração, nesse estágio da carne, você ali está pedindo perdão pelos seus pecados da carne, né? A sua carne ela lhe interrompe. Você sente fome, sente sede, vontade de levantar, essa é a oração da carne. O segundo estágio é a oração do Espírito. Na oração do Espírito você já não é desconcentrado com tanta facilidade. Na oração do Espírito ali você chora, você pede a Deus mais da sua presença, né, até chegar o estágio terceiro, que é a presença de Deus. Quando se sente a presença de Deus, não tem mais, você não sente mais nada, irmão, só a presença, e você não tem mais fala, você não fala mais. Aí quando você chega na presença dele, é o próprio Deus agora quem vai falar, e você só vai ouvir, né? Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito não se apague em nosso coração, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós, né? Nós vemos aqui que a oração era um fator importante para a vida espiritual do crente. É necessário que ele busque a Deus em oração para que ele possa estar cada dia sendo vivificado
pela fé e pela convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Quarto ponto. O despertamento torna o homem obediente à palavra. 4.1. O culto foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura da doutrina babilônica. Isso aqui é muito interessante, irmão, porque muitas coisas têm incrementado os nossos cultos. Os cultos hoje não são mais como os cultos de antigamente. E o que eu vejo é que precisamos retornar, retornar à origem dos nossos cultos. Eu não estou falando aqui de meninice, nem tampouco de um culto apático, mas também de um culto racional. Nós que somos de origem pentecostal, nós sabemos que nós gostamos da alegria do Espírito e sentir a alegria do Espírito. E nada mais normal do que um crente, quando sente a alegria do Espírito, ele esboçar alguma reação, externar aquilo que ele está sentindo por dentro, a alegria do Espírito. Então, o que eu vejo é que nós precisamos retornar a essa essência do culto cristão, deixarmos de lado todas essas invencionistas que estão aparecendo aí nos cultos, Nós não somos judeus, irmão. Tem muita igreja trazendo práticas judaicas, judaizantes, para dentro das igrejas evangélicas. E isso está deturpando aquilo que Deus projetou para a sua igreja. 4.2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que andeis a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos do Senhor até o fim, Aquele crente que ele recebeu verdadeiramente um despertamento, ele vai ter essa evidência nele, vai acompanhar ele. É aqui que a gente vemos a diferença, quem foi despertado de fato, se essa pessoa sente o desejo de guardar os estatutos do Senhor, de ouvir a presença, a vontade de Deus, porque existe por aí, irmãos, uns despertamentos que são totalmente diferentes daquilo que Deus quer. Um despertamento que só vai gerar movimento dentro da igreja não é despertamento. O real despertamento, ele vai mostrar a você como você é por dentro, Vai mostrar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente age de errado e vai mostrar que a gente precisa mudar e voltar para Jesus a cada dia. A nossa conclusão, ela diz o seguinte: esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiros sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, outra evidência de um crente que verdadeiramente recebeu um despertamento é que ele procura ter comunhão uns com os outros, E a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E aonde há união, ali o Senhor habita, o Senhor age, Então nós vamos ficando por aqui, irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima lição, da qual nós vamos estar estudando o despertamento renova o altar, Essa é a próxima lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.